né? Então, o cardio é baseado em estímulo bioquímico de AMPK, a musculação é estímulo bioquímico de mTOR, isso, as coisas elas são concorrentes, você não consegue fazer uma sincronização. Cara, não é bem assim. É por isso que um paciente endurancista, ele é diferente de um cara que é um paciente hipertrófico. Você já pensou ficar numa sala de musculação treinando sem parar 9 horas e 42 minutos? Isso também que você falou serve também pro cardio, né? Que eu lembro que você já falou sobre isso, de você passar uma informação pro seu corpo, depois você vai passar logo outra em seguida, né? Exatamente. Isso também serve pro cardio. Agora o cardio, Fernando, ele tem uma coisa Logo mais legal. Após o treino? Então, tem as duas situações, o cardio pré-treino e o cardio pós-treino. O que a gente tem? Porque essa é uma coisa interessante. Nós crescemos, né, e nos desenvolvemos, falando, estímulos concorrentes, né? Então, o cardio é baseado em estímulo bioquímico de AMPK, a musculação é estímulo bioquímico de mTOR, isso, as coisas elas são concorrentes, você não consegue fazer uma sincronização. Cara, não é bem assim, tá? O que são as evidências mais recentes? A gente tem 4 grupos de estudos que foram liberados recentemente, não tão recentemente, mas assim, nos últimos 5 anos, eles mostram que quando você faz, por exemplo, exercício aeróbio moderado antes do treinamento, você não depleta glicogênio. Então essa história que você vai depletar glicogênio você vai cansar, não é verdade. Você vai... Pelo contrário, você começa o exercício mais aquecido. E outra, todo esforço que você faz metabólico, ele leva a um nível de adaptação mitocondrial. O que é mitocôndria? O pessoal que não é da área biológica. A mitocôndria é como se fosse um aparelho celular que fica dentro da nossa célula e que promove o que é a nossa capacidade de função energética. Então, quanto mais mitocôndria, mais energia. Ou seja, se eu tenho mais mitocôndria no meu músculo, ele faz mais trabalho. E como a gente combinou antes, o que é mais função é mais forma física. Beleza? No caso do endurance, é outro papo. No caso do endurance, quanto mais função, mais trabalho realizado. É por isso que um paciente endurancista, ele é diferente de um cara que é um paciente hipertrófico. Então, o endurancista, o cara que vai fazer maratona, o cara que vai fazer triatlon, o que ele está treinando? Ele está treinando resistir ao esforço. O físico dele, ele é só para sustentar o trabalho. Então, ele usa a massa muscular para conseguir fazer os 42 quilômetros, para fazer a bicicleta, a corrida e a natação. Então, é um uso da capacidade física. A musculação, não. É um cultivo do que é o seu tecido muscular. Por isso que a musculação ela tem uma quantidade certa. Quanto tempo dura, por exemplo, um triatlo? Você tem noção? Nossa. Menor ideia. 9 horas e 40 minutos, Meu a pessoa Deus. que faz ele mais rápido. Você já pensou ficar numa sala de musculação treinando sem parar 9 horas e 42 minutos? Eu não sou gorila ainda. Só o gorila. Já pra treinar. Cara, haja tudo, né? Acaba... Cara, você treinar 9 horas e 40 minutos... Como assim, filtro? Assunto. Não, mas você tem razão. Haja tudo, cara. Treinar 9 horas e 42 minutos não dá. Imagina que você consegue fazer assim. Se você tiver muito bem treinado, né, e fazer umas bisets e umas trisets, você consegue fazer até umas 50 séries para cada uma hora. Para 9 horas, você vai fazer quanto? 450? Né? Tem como. Esse é o treino da vida. Você treina isso, depois você não vai se treinar nunca mais. Você vai mijar né? preto pela semana toda. Sim, você tem razão. Né? E você tem razão. Então, o que a gente começou a observar nesses trabalhos? Que conforme você melhora a condição mitocondrial, a tua musculatura melhora. Então, esse treino de aeróbio feito antes da musculação, claro, não em alta intensidade, um aeróbio leve ou moderado, ele melhora o que é a tua condição de treino. Você aguenta treinar mais. Você tem resposta melhor ao treinamento. E se você parar para prestar atenção, por que todo cara detesta treinar perna e ele descobre como treinar perna, né, com o tempo? Isso daí, por exemplo, quando eu era médico da IFBB, isso em... Cara, acho que 2010, 2012, né? 2012, tá? A gente levantou quanto tempo demorava para o sujeito começar a treinar perna quando ele começava a treinar. Você tem ideia do quanto? Chuta um número. 1 ano e meio. Chuta, Fernando. Naquela época, demorava mais. 1 ano e meio. Uns 3 anos. 5 anos. Meu Deus. É porque naquela época não tinha essa cultura do cara mas o treinar cara fica glúteo, 5 do anos cara... sem O cara treinava só o tronco. Caramba. Então, ele Hoje demorava o pessoal já 5 anos para ele descobrir que ele tinha membro inferior. Mas por quê? Porque, cara, hoje você tem vídeo de YouTube, você vê os caras treinando. Antigamente... Muita referência de atleta. Hoje a molecada Exato. manda foto pra gente avaliar do físico, o cara já tá treinando o glúteo, tá com o glúteo fibrado com 20 anos, pô. Pois é. E isso é fruto do quê? Isso é fruto de informação. É cultura. Coisa que, por exemplo, na minha época não tinha. A gente fazia agachamento por quê? Não sei, porque tem que fazer. Cara, você imagina que a gente treinava a perna 2 vezes por semana, que era aquele treino ABC. Era isso que a gente fazia naquela época, né? Tanto no Poliesporte quanto no Aeroclube, né? E assim, tudo bem, treino de dia de perna. Beleza, vamos fazer agachamento. Por quê? Porque tem que fazer.
vamos fazer leg press. Cara, e leg press era assim, a gente quase não fazia porque era uma máquina toda em troncha que prendia, que você tinha mais atrito na rodana do que qualquer outra coisa. E outra, né? Você não tinha a consciência, por exemplo, que hoje a molecada tem de, pô, o cara hoje vai agachar. Tem o vídeo do Renato Cariani ensinando o cara a agachar, contraindo o glúteo, contraindo o quadríceps. Antes a gente só empurrava. Era só, o nosso único objetivo era empurrar peso e pronto. Não, você tem vídeo da dupla, né? Você tem vídeo do Renato com o Júlio, cara. Isso, o cara ele tem exatamente. noção de técnica, de execução, ele tem noção. Desculpa. Saúde. Ele tem noção de consistência de contração muscular, que era uma coisa que ninguém falava. Quem que falava consistência de contração muscular na década de 80, 90? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?